Olá, sejam todos bem-vindos. O Ronda está começando. Bem-vindo a você que mora em Linhares e todo o estado do Espírito Santo. Vamos lá, com muitas informações. Quero agradecer a produção do nosso programa. Tudo bem com vocês? Bem-vindos também a esse programa. Sem eles, você já sabe, não dá para fazer o programa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que um bebum incomoda muita gente? Acha, né? Dá só uma olhada no que um bebum aprontou no bairro Olaria, foi nesse final de semana. O homem chegou bêbado em casa, brigou com a mulher e acabou colocando fogo na casa. Foi isso mesmo? Eu nem acreditei na hora que a produção me disse, tem uma abordagem aqui de um homem que chegou bêbado em casa, discutiu com a mulher e meteu fogo na casa. Olha isso, rapaz, não é verdade? O cara chegou bêbado, discutiu uns minutinhos ali com a mulher sai de casa. De repente ele vai lá e coloca fogo, pegou um galão de um combustível aí que eu não sei qual é. Foi gasolina? Foi gasolina. E aí espalhou pela casa, bairro Olaria, Linhares, último sábado à noite, quando de repente a casa simplesmente ficou totalmente destruída. Quem deu a informação, ele fugiu, né? Ele fugiu. Familiares afirmaram que ele se feriu, estava bêbado, né? O cara estava trêbado, bêbado. Chegou em casa, não conseguiu nem correr direito, mas ainda assim se evadiu do local e ficou ferido. Este homem, que nós não temos aqui a identificação dele, mas morava nessa residência, ficou ferido. E olha aí o trabalhão que teve o Corpo de Bombeiros para apagar as chamas. Rapaz, pensa no que a tal da Kátia provoca. Pensa, ela é danosa para quem não sabe utilizar. É danosa para quem não sabe. Olha o tamanho do prejuízo agora. O que essa família vai fazer? O que essa família vai fazer agora do bairro Olaria? Sem casa. Obviamente a família está sem residência. E como o homem cometeu um crime, ele cometeu crime. O nosso departamento jurídico fazendo sinal para mim que ele cometeu um crime e agora tem que se explicar na polícia. Precisa se explicar na polícia por que é que colocou fogo na casa onde morava a mulher dele. Havia outras pessoas ali também. E o registro do Ronda é que por causa da marvada, por causa da cachaça, um homem chega bêbado em casa e mete fogo para dentro. O resultado é a casa totalmente destruída pelas chamas. Meu amigo, se você não sabe beber, pode continuar lá, continua com a imagem, continua. Se você não sabe beber, não mexe com isso. Isso é para quem sabe. Você sabe beber socialmente, por exemplo? Se você sabe, bebe. Se você não sabe, não bebe. Porque senão, olha só, agora de repente o rapaz São, ele pode olhar essas imagens no Ronda, de repente já está até nos assistindo lá. E aí ele vai dizer o seguinte, poxa vida, eu fiz isso tudo? Fez, amigão. E a polícia agora está atrás do senhor. A polícia está querendo saber onde é que o senhor se esconde, porque o senhor cometeu um crime contra a sua família, que também está revoltada com o senhor. Tá legal? É isso aí que aconteceu no último sábado e a reportagem do Ronda lá para acompanhar tudo isso. Absurdo, mas é verdade. Ainda hoje no nosso programa eu vou trazer a finalização do inquérito do caso do acidente que envolveu o vereador Gelson Suave há 7 meses atrás. Como é que o delegado finalizou aquele inquérito? Gelson Suave estava no volante ou ele estava de carona? Essa foi a pergunta, aliás, é a pergunta que até hoje perdurou para a imprensa e até para a polícia, que hoje já concluiu. Daqui a pouco eu vou dar outros detalhes. É assim que nós começamos então, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. Eu vou dizer um nome aqui, Valério, vulgo Leleu, Valério Anchieta, vulgo Leleu. Eu tenho imagem do Valério aí? Se eu tiver imagem, eu queria colocar no ar. Essa imagem foi dada pela polícia delegada Suzana Alves, delegada da mulher, também responsável pela delegacia
da criança e do adolescente e do idoso. Este rapaz está sendo procurado pela polícia linharense. Sabe por quê? Há algum tempo atrás, ele teria cometido um estupro. A delegada vai falar agora, doutora Suzana, ela disse que, segundo as investigações, há elementos robustos para dizer que esse rapaz, possivelmente, foi o autor de fato de um estupro de uma criança de 8 anos de idade. Isso teria acontecido no interior de Linhares. A própria delegada vai dar outras informações. Ela conversou comigo hoje de manhã. Põe no ar. Exato, esse caso aconteceu no último dia 25 de fevereiro, no distrito de Povoação. O nacional chamado Valério Anchieta, conhecido como Leléu, ele foi flagrado por testemunha presencial que viu o momento em que ele mantinha, mediante violência, um ato sexual com uma criança de 8 anos. Esse Valério Anchieta, conhecido como Leléu, está foragido. Há elementos de informação que indicam que a própria família está ocultando este autor. Então, a experiência nos mostra que esse tipo de autor normalmente não perpetra mais de uma conduta. A experiência aqui nos mostra que dificilmente é uma conduta isolada, tendencia-se a reiterar as condutas. Então, a gente pede a ajuda da população para ajudar a Polícia Civil a localizar esse autor, para possibilitar que ele seja retirado da sociedade, e uma vez que ele encontra esse comandado de prisão em aberto. Agora, a senhora disse que ele foi flagrado. Após ser flagrado, ele evadiu-se do local? Como é que foi essa história? Houve uma intervenção, né? A testemunha interveio, no entanto, não conseguiu ali no momento segurá-lo e ele evadiu-se. A mãe levou a criança ao posto médico, ocasião inclusive foi acionado o Conselho Tutelar, está sendo acompanhada, foi realizado o exame e toda a profilaxia em razão da violência sexual. Então não há a menor dúvida de que, de fato, aconteceu esse estupro? Não. Há fortes indícios, notadamente ante a presença de testemunhas presenciais e a declaração coerente da vítima também. Então, os elementos de informação indicam, sim, que Valério Anchieta, vulgo Leléu, foi o autor desse estupro. No caso do Leléu, ele já tem algum antecedente criminal? A senhora levantou essa ficha? Não, sem antecedentes criminais. E, para a gente fechar essa entrevista, casos assim, envolvendo crianças menores, continuam acontecendo em grande escala no município de Linhares, doutora? Acontece, pontualmente acontece sim, mas destaca-se que são os casos que a gente atua com prioridade. Então, todos os casos que a gente tem conhecimento, que chegam ao conhecimento da autoridade policial, a gente atua com prioridade e energia para coibir e tirar de circulação esses autores de crime. Então, é preciso que a população denuncie, que traga ao conhecimento da autoridade policial para que a gente possa combater e possibilitar a responsabilização desse autor. A situação desse rapaz é muito difícil. Coloca a foto dele lá que a polícia está divulgando em todas as redes sociais para a imprensa interessada em combater esse tipo de caso. O negócio é o seguinte, a situação dele é complicada porque, segundo consta, e a delegada confirmou isso, que ele foi flagrado. Então há ali o depoimento de testemunhas que tiveram que intervir ou salvar a criança. Gente, é um negócio que eu fico aqui tentando imaginar. Não pode estar num estado normal alguém que faz um negócio desse. Uma criança de 8 anos de idade. É absurdo. 181 é o telefone, a polícia está pedindo ajuda agora dos moradores. Daqui a pouco, o caso do vereador Gelson Suave. Pode voltar aqui para mim. O caso do acidente, o carro onde estava, desse acidente, aliás, onde estava o vereador Gelson Suave, que atropelou uma pessoa há 7 meses atrás. Foi no interior da cidade de Linhares. Naquela época, nós trouxemos aqui a informação, entrevistas foram dadas do próprio Gelson Suave e da delegacia, que disse, olha, vamos investigar. Portanto, hoje foi a parte final desse inquérito, que já foi levado ao Ministério Público. Como é que ele foi fechado, hein? Será que Gelson Suave estava no volante?
Daqui a pouco nós vamos falar desse caso no Ronda, não saia daí. Volto já. Vamos seguindo com o nosso programa. Eu vou falar agora. Produção, posso trazer essa informação? Gelson Suave, vereador aqui do município de Linhares. Teve um caso que envolveu esse vereador há 7 meses atrás. Foi de um acidente. Eu tenho imagem desse acidente aí. Há 7 meses, nós tivemos aqui um acidente. O vereador Gelson Suave estava no veículo que acabou atropelando uma pessoa. De lá para cá, a pergunta que nunca se calou aliás, Gelson Suave estava dirigindo o veículo ou não estava dirigindo? Virou inquérito policial, Polícia Civil, nós acompanhamos tudo daqui, todos os trâmites desse inquérito foram acompanhados aqui pela nossa reportagem. Pois aí, essa é a imagem, e esse é o carro também, né? É o carro da pergunta. O vereador estava na condução dele, estava no volante, sim ou não? Está ali uma vítima, enfim. Esse foi o caso que aconteceu. Aí a pergunta de lá para cá o vereador estava no volante, sim ou não? O delegado do caso, Dr. André Costa, falou comigo hoje de manhã sobre a finalização do inquérito. Como é que ele foi finalizado, hein? Eu tenho as informações. André Costa, põe no ar. Então, no fim da semana passada, nós concluímos o inquérito policial e promovemos o encaminhamento dele para o Ministério Público para a formação da opinião delitiva do titular. Nós chegamos à conclusão que no dia dos fatos, quem verdadeiramente conduzia o veículo automotor, inclusive como foi dito pelo investigado, era a esposa dele, a nacional Judite Ferraço Suave. Nós indiciamos a esposa do vereador por homicídio culposo na condução de veículo automotor, em razão da impressão de velocidade incompatível com a via, o que foi trazido não só pela prova testemunhal produzida nos autos, com o interrogatório da própria investigada e corroborado pela prova pericial produzida também quando a análise dos vestígios no local do acidente. Nós concluímos que ela imprimia velocidade incompatível com a via e isso funcionou como causa determinante para o resultado, retirando dela a possibilidade de controle do veículo para evitar o resultado que vitimou o senhor Oswaldo. E quais providências agora que serão tomadas? As providências da Polícia Civil se concluíram, né? Nós concluímos o inquérito, promovemos o endereçamento dele para o titular da ação penal e agora o Ministério Público vai analisar o que foi produzido e verificar se forma opinião delitiva no mesmo sentido, para processar a condutora do veículo Judite Ferraço Suave por homicídio culposo na condução de veículo automotor ou para tomar outra medida decorrente da formação da opinião delitiva do titular da ação penal. Só para deixar claro, na época do ocorrido, o vereador disse que realmente era a esposa que estava conduzindo o veículo. Então, isso ficou claramente constatado. Nós colhemos elementos que sinalizaram, trouxeram indícios de que quem conduziu o veículo no momento do acidente foi a Judite Suave, conforme o vereador Gelson Suave anunciou. Muito bem. O vereador Gelson Suave nos mandou uma nota que diz assim: o vereador Gelson Suave esclarece que está acompanhando todo o andamento do inquérito do acidente que envolveu a sua família. Hoje o delegado responsável finalizou as investigações do caso, encaminhou conclusão para o Ministério Público. Gelson Suave reafirma que sempre esteve à disposição e colaborando com todas as investigações e confia na Justiça. Fechou a nota do Gelson Suave. Nota que foi mandada para nós aqui ainda hoje pela manhã. Portanto, o inquérito foi finalizado na Polícia Civil. Segue agora para o Ministério Público. Eu tenho notícia da prisão de uma pessoa aí na Grande Vitória que estava fabricando armas. Se eu tiver, eu quero colocar no ar. Vamos lá, põe no ar. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão, mas a polícia só conseguiu executar 2 prisões. A ação foi realizada na região da Grande Terra Vermelha. Com Yuri Santos Silva, de 27 anos, foi encontrado material usado na fabricação de armas similares a esta. A investigação iniciou em dezembro do ano passado, em que a gente identificou que havia uma pessoa, vulgo serralheiro, que estaria fazendo armas e
consertando armas para o tráfico na Grande Terra Vermelha. Depois de investigações, nós conseguimos identificar como o Yuri, né, sendo o Yuri. Nós tínhamos um endereço dele, porém ele fez a mudança desse endereço, e aí nós, em parceria com a Polícia Militar, nós conseguimos localizar o novo endereço dele, que nos proporcionou a busca e apreensão hoje e o encontro desse material. Segundo as investigações, Yuri fabricava e fornecia armas de fogo a gangues rivais na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. Vizinhos que moram próximo à serralheria contaram à polícia que o local nunca estava aberto ao público, o que levantou ainda mais a suspeita dos policiais. Enquanto nós estávamos cumprindo a busca e apreensão no local, alguns moradores que vieram nos procurar informando que eles sempre suspeitaram de alguma coisa ali na serraria, porque ele trabalhava sempre de portas fechadas e não havia atendimento, as pessoas procuravam, não havia esse tipo de atendimento. O criminoso estava sendo procurado pela polícia desde o ano passado. Na Grande Terra Vermelha tem uma guerra entre as facções, né, rivais ali. E o Yuri fornecia arma para os dois lados e por isso ele teve que se mudar do local. E nesse período a gente foi acompanhando para tentar identificar esse novo endereço dele, o que foi possível na busca e apreensão de hoje. Além de Yuri, a polícia também prendeu Renato Sulo, um dos gerentes do tráfico na região. Pois é, criminoso agora vai pagar nos rigores da justiça. Daqui a pouco de volta, eu estou ao vivo também no Canal 20, lá na Grande Vitória. Um abraço para todos vocês em Vitória, me acompanhando. Daqui a pouco, o caso de um homem que ficou sem o cartão da Samarco e virou caso de polícia. É Cássio de Souza que vai contar essa informação? Eu vou chamar o repórter Cássio de Souza já já. Entre outras informações, não perca, o Ronda está no ar. Olha só a visita que eu estou recebendo aqui na cidade de Linhares. Marcos Duval, tudo bem? Seja bem-vindo a Linhares. Melhor agora aqui no teu programa. Tá ligado aqui esse microfone? Tá ligado? Tá, né? Tá? Ótimo, maravilha. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Quando obrigado me disseram assim, tem alguém aí que é instrutor de polícia que vai visitar o seu programa, eu falei, opa, é agora então. Então, Marcos, para você que está nos vendo aí, ele percorre o Brasil dando instruções para forças de segurança, eu posso colocar assim? Exatamente, para todas as unidades policiais, né? E aí, como está mostrando a imagem, eu dou aula para a SWAT nos Estados Unidos há 18 anos já. Estou 18 anos dando esses treinamentos também para a SWAT nos Estados Unidos. Muita gente não acha que eu sou capixaba, mas eu sou capixaba, nasci em Vitória. Aqui no seu histórico, é capixaba da Gema. Isso. E claro que gosta muito do estado do Muito, muito. Isso aí não tem a dúvida. E aí surgiu Linhares no seu caminho também, dando treinamento para alguns integrantes da guarda que, deixa eu entregar, estão aqui na minha frente e estão fazendo sinal de, o treinamento é bom demais. Agradeço a simpatia deles. Então, eu recebi, né, eles estiveram fazendo os nossos treinamentos, tiveram agentes da SWAT no Espírito Santo, uns anos atrás, e eles sempre me cobravam isso, essa visita, para vir a Linhares, conhecer, estar com eles aqui. E aí, como na agenda já deu, eu falei, acho que agora chegou, vou aí visitar vocês. E tomei um susto com o tamanho de Linhares, porque a última vez que eu vim aqui, eu era adolescente, 20 e poucos anos, vim comprar uma moto aqui. E cheguei agora, tomei um susto. A cidade, nossa, né? Tá realmente. Olha que coisa boa, impressionante. Que legal. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. O treinamento em si, ele é um treinamento diferenciado na sua visão? Ele contribui muito para as forças de segurança nessa luta incessante contra o crime? Você coloca assim? Então, o desenvolvimento dessa técnica que eu criei na década de 90, o foco sempre foi a preservação da vida do suspeito, da sociedade e também do agente de segurança, seja ele guarda municipal, polícia estadual, federal, porque era uma lacuna que não existia, né? Tinha muito problema na hora que ele precisava algemar, na hora que ele precisava abordar, sempre tinha uma reação e ali gerava uma tragédia. Então, o que eu desenvolvi no Espírito Santo, acabou que a SWAT comprou esse projeto, e estou lá há 18 anos, foi exatamente isso, na preservação da vida e a segurança do local durante uma abordagem policial. Então toda essa história da SWAT, estar na SWAT nos Estados Unidos, nasceu no Espírito Santo? Foi aqui, começou aqui no Espírito Santo. A minha carreira, eu saí do Exército, servi no 38º Batalhão de Infantaria e fui ser professor na Academia de Polícia Civil do Espírito Santo.
Foi a primeira unidade policial que abriu as portas para essa ideia. E chegou até o conhecimento da SWAT americana, e aí eu estou lá há 18 anos, porque também nos Estados Unidos existia muito problema de processo contra departamento de polícia, violência policial, e aí esse meu trabalho veio ajudar essa lacuna. E em 2003 eu recebi o título de membro de honra da unidade da SWAT, então fui para lá morar para poder estar mais perto da SWAT, trabalhando com eles. Então foi assim, muita experiência, um momento ímpar, mas sempre lembrando do Espírito Santo, né? Não era eu ali, é um capixaba representando o Estado, representando o Brasil. É um prazer muito grande. Para a gente fechar essa entrevista, coloca de novo a imagem do Marcos. Marcos em posição de treinamento. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: é possível pensar hoje no crime, né, que ele cada vez mais se organiza, em todos os lugares ele se organiza, e na preservação da vida, e aí eu coloco, como você bem disse, do próprio suspeito, da vida, é possível pensar nessa preservação com muito mais eficácia? Não, tem que pensar, né? A gente tem que pensar por um todo. Primeiro, a nossa legislação precisa focar na proteção dos agentes de segurança, que eles não têm respaldo nenhum do trabalho que eles exercem. É a única profissão que dá a vida por outra pessoa, não tem outra profissão que faça isso, por pessoas desconhecidas. E a gente percebe assim, que o crime organizado cresceu tanto que chegou até o poder público. E aí é interesse desse crime organizado permanecer com uma legislação fraca, cheia de brechas, e fazer com que a segurança pública seja uma instituição sucateada. Então isso foi interesse. Só que a gente precisa entender que agora nós temos um grande divisor de águas, que são aí o Lava Jato, que está mostrando que pessoas ditas poderosas estão parando na cadeia, Isso. Que está servindo de exemplo para muitos entenderem que as coisas mudaram. Hoje nós temos redes sociais que pode transitar informações com mais velocidade do quem está fazendo o quê, quem está deixando de fazer o quê. Então as coisas estão ficando mais rápidas e diferentes. Então o cenário mudou. E nós temos que entender que temos que levantar essa onda desse caos que está no Rio de Janeiro e entender que a segurança pública é prioridade. Nós tivemos um problema no passado aqui da greve da família que impediu a polícia de ir para as ruas, e a sociedade capixaba entendeu o que é não ter polícia nas ruas. Não ter polícia nas... necessidade da força de segurança. Exatamente. Né? Não ter polícia nas ruas representou parada em hospitais, parada das escolas, do comércio, tudo parou. Então entenderam que a segurança pública é a espinha dorsal. Então precisa ter mais investimento, mais incentivo, mais apoio à categoria da polícia, mais criação de novas guardas municipais em todos os municípios do estado, com esse trabalho em parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, e verbas que precisam vir não só a nível municipal, estadual, mas também federal. Tenho vivenciado nos Estados Unidos a segurança pública de lá totalmente diferente, é dado como prioridade, e o que é interessante é a participação da sociedade na segurança pública, porque aqui nós, como brasileiros, a gente pensa, eu já pago meus impostos, a polícia tem que vir, ela já é paga para morrer mesmo no meu lugar. Não é essa mentalidade que eu vejo em países de primeiro mundo. Eu vejo o seguinte, que é a participação da sociedade, o que eu posso contribuir para esse agente de segurança. Então tem projetos como Citizen Patrol, que eu termino meu horário de trabalho, pego meu carro e vou no meu bairro à noite fazer uma ronda para ver se tem algum suspeito, para eu ligar para a polícia então ir lá e fazer a abordagem. Então ele ainda no final do expediente, ele se dispõe o tempo dele para poder ajudar o seu bairro. Então o que está faltando para nós aqui no Brasil, no Espírito Santo e nos municípios é entender que a sociedade precisa estar junto com as forças de segurança, uma participação ativa, não só dizer, precisa fazer isso, precisa ter mais polícia. Não, precisa que eles estejam integrados, interagindo em projetos, desenvolvendo projetos de interação da sociedade com o poder de segurança pública. Sabe as palavras, obrigado por ter vindo ao programa Ronda, ter visitado a cidade de Linhares, e volte mais vezes, afinal de contas essa é a sua casa. Obrigado. Senti muito bem recebido aqui em Linhares, parabéns a todo mundo aqui que mora aqui na região, lindíssima, e eu espero mesmo voltar mais vezes, porque quando a gente gosta, aí a gente passa a vir com frequência, até a hora que vocês vão dizer, chega do Volta, até perturbando já agora. Mas a gente não vai dizer isso, não. Gente, vamos saber de um caso aí de cartão da Samarco que virou caso de polícia. Produção, eu tenho essa aí? Vamos chamar Cássio de Souza, me conta, põe no ar.
polícia está investigando uma história, no mínimo curiosa, que ocorreu na tarde do último sábado em uma propriedade próxima à localidade de Povoação. Quando um idoso, ele abordou uma viatura da Polícia Militar que fazia preventivo ali naquela região. Ele alegou que foi retirado de um asilo por um casal com a proposta de ser meeiro em um determinado sítio. Só que após ele aceitar esta proposta, quando chegou no sítio, a proposta nada foi cumprido. Muito pelo contrário, o idoso de 60 anos era proprietário de um cartão da Samarco. Só que, misteriosamente, este cartão desapareceu. A polícia, então, após ter conhecimento destes fatos, foi até o sítio e conduziu o casal, juntamente com a vítima, aqui para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. E em depoimento, o casal disse que tratava a vítima como se fosse da família. Já a vítima afirma que nem o básico teria, como sabonete e também... Pois é, me parece uma caracterização de cárcere privado, né? Nós tivemos algum problema aí. E a delegada doutora Suzana falou sobre essa história de pegar cartão. Eu tenho aí essas informações. Ela falou a respeito disso. Porque ela deixa claro que pode estar acontecendo aí um crime. Pode estar acontecendo aí um crime. Tem investigações em curso, ninguém sabe se esse crime de fato aconteceu, mas pode ter caracterizado aí um crime. Nós vamos utilizar isso amanhã, nós vamos abordar amanhã esse caso aqui no programa Ronda, trazendo o que disse a delegada que vai estar atuando nessa investigação. Agora, cuidado com esse negócio de pegar cartão. Ah, vou pegar cartão de fulano, eu vou lá sacar o dinheiro. Para com isso. Amanhã nós vamos trazer outras informações desse caso. Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltaremos, portanto, amanhã. Até lá. Tchau, tchau.